Olá, bem-vindos. Mais uma viagem na nossa nave da consciência. E hoje tenho aqui alguém muito lindo, muito especial, muito poético. Uma pessoa assim, com uma bagagem incrível e uma beleza incrível. E é isso, Gaia, bem-vinda! Obrigada, Gaia. Bem-vinda a este espaço. A gente há bocado brincava. Gaia com Gaia sempre flui, então bora. Vamos conversar. É um prazer ter-te aqui agora neste novo formato. E já não me lembro se tu vieste ao podcast em 2020 ou 2021, ao Gaia Talks, já não me recordo. Foi 21. 21? Foi, no Pronto. começo. E é bom, assim, eu estou a trazer agora as pessoas que foram ao podcast para esta rúbrica, né, que tem este objetivo, assim, mais até pedagógico, né, de trazer estas pílulas de consciência, né, para a malta que está aí na correria e que vai escutando, né, vai ficando assim, as sementinhas. Então é um super, super prazer, uma super honra ter-te aqui. Sinto assim mesmo um mulherão, assim, alguém com muita força. É assim que eu te vejo sempre, Gaia. E feliz de te voltar a ver. Eu também. É sempre bom voltar aqui, porque eu acho que uma coisa que eu já tinha comentado com o Ari é que você tem uma vibração pessoal e você conduz as conversas dessa vibração. E acaba que quando a gente vem, a gente sintoniza com isso, assim. E eu sinto que a gente acessa lugares por estar um pouco nessa vibração que você sugere com o teu programa. Eu acho que quem ouve também, quem vê, Sim. de alguma forma, ao fim, sintoniza numa outra coisa que não é aquela que ela estava antes. Né? Tão bom. Cada feedback. Gratidão. Olha, e tem sido bonito acompanhar o teu percurso, acompanhar assim a tua história e eu sinto assim, dentro deste caminho, sinto que é sempre que a gente vai curtindo as conquistas, né, uns dos outros. Eu acho isso sempre muito bonito. E tu estás noutra fase agora, né, da tua vida pessoal, da tua vida artística e comentavas comigo, né, que estiveste recentemente no Brasil, que mudaste o nome e como é que finalmente isso aconteceu, né? Eu sinto assim, tipo, deve ser um marco importante. Foi para ti? Sim, eu acho que é um despedir daquela fase em que a gente precisa se reafirmar, onde a gente sai das ações afirmativas e passa para uma outra fase que pode ser talvez um lugar de maior fluxo, assim, com o outro, consigo mesma, porque já está, parece que assim, aquela caminhada, aquela coisa exaustiva de tentar encontrar a si mesma e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que a gente passa por essas fases mais atribuladas e de repente chegar nessa outra possibilidade que também é em movimento, que não parou, que continua, mas ao invés de ser assim algo torrencial como uma cachoeira, eu senti que a cachoeira já foi. Agora eu senti que o rio continua até um dia chegar no mar, assim, né? E eu acho que esse mar talvez seja uma outra dimensão, sabe? Não sinto que seja aqui ainda, nessa vida, esse mar. Enquanto isso a gente vai aqui Navegando. loucamente na correnteza. Na correnteza. No outro dia estava a ouvir um podcast teu em que tu dizias uma coisa que eu fixei, que eu disse, eu super identifiquei. Tu dizes assim, eu não quero mais ser uma britadeira, quero ser como uma onda no mar. E eu fixei isso porque bateu mesmo cá dentro, né? Deste arquétipo, às vezes, da guerreira que nós assumimos na nossa vida, na nossa luta pessoal, na nossa bandeira, na nossa qualquer coisa. Sim. E eu revi-me muito nessa tua partilha. E o que é que tu quiseste dizer com aquilo? É porque às vezes as pessoas estão quase insensíveis, assim, o ouvido endureceu de tanta britadeira, né? Como se ao pé da nossa casa tivesse sempre uma obra acontecendo. E aí você para de ouvir essa sutileza, para de ouvir delicadeza, para de ouvir. Ontem a gente fez o espetáculo e perguntaram assim: é de propósito que vocês
fazem um espetáculo assim muito sutil, muito delicado, porque sempre que vou assistir espetáculos com essa temática, eles são sempre muito aguerridos, intensos. E eu falei, Com a temática com a temática da identidade de gênero, coisas mais assim políticas, né? E eu falei, é completamente, é uma escolha, porque eu quero que as pessoas voltem a sentir os pelinhos do ouvido. Sabe, a gente está acostumado a ver o ouvido só como um órgão que absorve e é aqui dentro que acontece o processo. Mas a gente começa a estimular o ouvido desde o que seria a borda, os pelinhos, a sensação aqui dessa cavidade, assim como acontece, sei lá, numa possibilidade de encontro tântrico, assim, que a gente vai estimular todos os níveis sensoriais. Eu acho que no espetáculo a gente precisa disso também. Estimular o espectador no nível de percepção que seja desses capilares, assim, mais exteriores até aquilo que seja a aorta, assim, que se conecta com esse coração do espectador. E eu acho que é isso, eu acho que nós sociedade, né, nós comunidades, estamos realmente muito focados nessa, é quase como uma violência que está sempre presente no nosso dia-a-dia, na forma como nos tratamos e como intervimos, né? Tudo tem essa violência tão presente e é engraçado porque é exatamente assim que eu te vejo. Eu nunca te vi, também talvez não te tenha conhecido nessa fase assim de britadeira, mas eu sempre te vi assim como essa delicadeza, assim, essa subtileza. Eu acho que também dá tempo pro outro, né? Eu acho que eu demorei aí os meus bons anos até entender, chegar mais próxima de quem eu sou. Então eu tenho que dar esse tempo também. E por isso que eu falo de ser mais onda do mar, é porque assim, eu vou ao encontro do outro, eu passo por ele e volto. Ai, lindo. E aí dou esse tempo pra ele, eu vou de novo, passo e volto. Sabe, é poder ter esse fluxo, assim, porque do outro lado, se a gente começar a perceber que do outro lado é mais uma criança que tá ali, nem tanto um adulto, se a gente começar a perceber que os nossos discursos, nosso ódio, a nossa intensidade ou a nossa angústia tem por trás uma criança que tem muito medo de ficar sozinha, de ficar abandonada, de não ter amor ou de morrer sozinha, né? Às vezes o nosso discurso, assim, ele é... Mas no fundo, é uma criança com muito, muito, muito medo. Acho que a maioria de nós, não é? Sempre que entramos nesse lugar de reação, de reatividade, é essa criança, né? É essa criança com medo, essa criança que quer ser acolhida no fundo, né? Quer ser aceita e não tem outra forma de pedir, né? De se abrir. Exatamente, aí o convite que eu sempre faço é: escute, mas escute como se escuta uma criança, assim. Você percebe que às vezes ela começa a espernear no chão, mas o que ela tá querendo é uma outra coisa, né? Ela tá querendo um pouco mais de cuidado, de presença de corpo. Então, como a gente poderia olhar para o outro como quem olha para uma criança, assim? Parar de achar que a gente já conhece o outro de começo ao fim. Ah, isso eu já sei. Ah, essas coisas aí sobre trans eu já sei. Ah, não sei o que. Como se fosse alguém que fosse muito íntimo de você e que tivesse ainda naquela fase em que a gente está muito molinho, né? Que ainda permeável e possível ainda de sofrer de ser maldades, assim. Como que a gente trataria essa pessoa? Sabendo que aquelas marcas que vão ficar ali podem ficar pro resto da vida. E saber que há marcas hoje em dia que as pessoas estão aí gritando e que às vezes só precisam que elas sejam acarinhadas um pouco, assim, recebidas um pouco. E tu nesse tema, né? Nesse tema do ser trans, e tu tens sentido mais essa criança ferida da parte da comunidade, eu digo, da sociedade, ou por parte mesmo das pessoas trans que estão também sempre nesse lugar, se calhar, de defesa? Tens sentido mais assim de que lugar? Se calhar de todos os lugares, não é? Acho que estamos todos viciados nesse jogo. Da criança ferida que faz a birra, que luta, que quer o brinquedo, que não sei o quê. Eu acho que de todos os lados, porque a gente não passa por uma formação emocional, né? A gente aprende... Eu tava falando outro dia com a Ari, assim, Ari, eu quero entrar numa relação aberta, não porque eu quero abraçar o mundo inteiro, porque eu quero beijar o mundo inteiro. É para eu ver se na prática eu consigo trabalhar o meu desapego,
uma forma de amar muito menos presa ao outro e ao que o outro acha, ao que o outro deseja. Respeitar o desejo fluido do outro, assim como é o meu. Porque naturalmente eu não sou assim. Ele acha que eu sou uma pessoa muito assim, que eu quero seduzir todo mundo, quero ficar com todo mundo, quero... E não, meu, na verdade eu sou super assim, monogâmico, quero uma pessoa, quero achar a pessoa. Mas eu acho que assim eu não consigo evoluir enquanto alguém que se relaciona com alguém que é diferente de mim. Então eu tô tentando mesmo assim, começar as coisas de maneira muito mais aberta para ver se em mim nasce alguém mais madura, assim, mais tranquila. Se o outro olhar para outra pessoa, tá tudo bem. Se o outro desejar outra pessoa, tá tudo bem. Eu não preciso correr atrás do desejo do outro como uma maratonista, assim, que fica assim, eu tenho que alcançar tudo que essa pessoa deseja, eu tenho que satisfazer ela de A a Z. Eu não preciso fazer isso. Sabe, eu posso ficar calma. É um grande exercício. E É um só na grande prática, trabalho. eu falei com a Ari, devia ter um jogo, devia ter alguma coisa que a gente pratica o desapego que não seja só com o outro, porque com o outro é perto demais, é sem tempo demais, não tem tempo de elaborar tanto, às vezes o outro te propõe aquilo e você já tá assim, não me larga, pelo amor de Deus, olha só pra mim, deseja só a mim. E você não construiu armas ainda, não construiu estratégias ainda para lidar com esse outro que também é assim, ó, pulsante como você, né? Muito forte esse tema, né? Muito forte. E ainda mais assim, pensando quem deseja um corpo parecido com o meu, sabe? Quem deseja um corpo parecido com o meu deseja o quê? E aí, ele deseja alguém do espectro feminino, e aí essa relação com o meu corpo todo, porque é também tão... Eu parei da ilusão de que eu quero ser amada como um homem ama e deseja uma mulher cisgênero. Uma mulher que nasceu, foi designada do sexo feminino e tem a genitália feminina. Eu não quero que alguém me ame com essa ilusão de quem ama uma mulher cis. Eu quero que alguém me ame assim, Como tu és. como eu sou. Sabe? E aí eu consigo encontrar muito mais paz e deleite, porque eu sei que a pessoa não tá lidando com uma fantasia qualquer do que eu poderia vir a ser. Sabe? Amar esse corpo no presente. É possível amar esse corpo no presente? E no próximo, daqui a 10 minutos, é outro presente. E daqui a 6 dias, outro presente. Daqui a 10 anos, outro presente. Que o amor seja uma afirmação generosa e feita sempre no presente. E não assim, se ele vai me amar, entende? Ou se ele amou outra pessoa, ou se ele desejou de outro jeito no passado, ou se ele vai desejar de outro jeito no futuro. Ama no presente. Ama no presente. Mas é a cada segundo dizer isso para você própria, né? Mesmo. E é cada segundo estares a fazer esse trabalho da criança interna, né? Da tua própria, das tuas próprias inseguranças, das tuas próprias medos e da tua necessidade de pertencer e de ser amada. Sim. E é isso que as relações, todas as relações, todo o tipo de relações estão constantemente a espelhar, não é? Em que ponto é que tu estás do teu trabalho com a tua criança? Em que ponto, não é? Em que lugar de maturidade é que tu já conseguiste alcançar dentro de ti? E que você consegue também, com a tua criança, lidar com a criança do outro, né? Exatamente. Que ainda são, aí é que complexifica um bocado mais. E aí que, assim, se alguém vem pra você dizer coisas, sei lá, alguma coisa sobre racismo, e você fala assim, eu não sou racista, parem de falar essas coisas comigo, eu já entendi, eu já percebi isso. Calma, assim, ouve, treinar um pouco o ouvido, treinar um pouco o acolhimento, treinar. E nesse trabalho com a Braba, em que eu tenho reunido muitas pessoas que são da comunidade trans, não binária, tentando proporcionar novas experiências de trabalho, de formação, de O que é que é? conhecimento Era isso que eu te dentro. ia perguntar. O que é essa tua plataforma que tu tens estado agora também num trabalho de lançamento, né? De dar a conhecer esse contributo, né? Esse servir. O que é essa plataforma?
Então, essa plataforma foi assim, depois que eu transicionei, eu me deparei com o mercado de trabalho. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu tô arcando com isso. Ser essa pessoa full time. Só que essa pessoa full time, ela poderia trabalhar onde? Será que uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem uma padaria, me contrataria para ser a recepcionista ou a pessoa do caixa, a pessoa que vai servir o pão? Será que uma pessoa que trabalha no hotel vai contratar para eu trabalhar na recepção do hotel? Será que... Então pareceu que tudo foi reduzindo assim, as possibilidades. E eu falei, o que que eu posso fazer? Então, já que eu tenho um background enquanto bailarina, enquanto criadora, enquanto produtora, o que que eu posso fazer para não só criar plataforma para mim de atuação profissional, mas também para as outras que estão na mesma realidade que eu? E aí surgiu a ideia da Braba, como uma plataforma que vai visibilizar e apoiar ações que são protagonizadas por pessoas da comunidade trans não binária. Ok. Então é uma tentativa de que não sejam também só as pessoas que se interessam pelas nossas narrativas a que venham a contá-las, mas que nós, enquanto pessoas e portadoras, cada uma de uma narrativa muito singular, possamos dizer que, olha, nem toda mulher trans é assim muito engraçada e muito solta no bate-cabelo, que quer usar uma maquiagem assim e que, né, como desfazer esses estereótipos que o cinema foi nos colocando, ou que os programas de comédia foram nos dizendo que são as pessoas trans, entende? Como mostrar que, olha, se calhar eu sou uma mulher trans, que eu vou ver minha vida inteira de óculos, com roupa muito fechada, e que eu vou trabalhar enfiada no escritório a vida inteira. Ou num cargo político, ou sei lá, com uma construção de carreira artística, ou simplesmente vou abrir uma padaria e eu vou ser minha própria empreendedora e vou contratar pessoas, entende? Para que as crianças vejam, para as crianças agora em idade mesmo, vejam outros referenciais, porque o único referencial que eu tinha era as mulheres trans trabalhando na prostituição especificamente. E eu, enquanto criança, não me vislumbrava lá no futuro. E hoje, essa gama se amplia. E eu fico pensando, gente, se eu tô num espetáculo dançando junto com o Ari, e vem duas crianças trans assistirem, e elas olharem pro palco e falar, mãe, eu tenho vontade de ser como o Ari, vontade de ser como a Gaia. Sabe? É muito E ela lindo. vislumbra e fala assim, olha, eu posso, meu corpo pode isso também. Então, não só as pessoas trans, mas que, de modo geral, a gente possa ter esses espelhamentos, né? Eu posso ser isso também, eu posso ser aquilo também. E de que forma é que tu dás apoio às pessoas trans para, por exemplo, entrarem no mercado de trabalho? É esse o propósito, não é? Sim. É que as pessoas possam ter esse apoio para serem aquilo que elas querem ser, não é? Sim, E enfrentarem muitas vezes, se calhar, o preconceito ou o estereótipo social. sim. De que forma prática é que tu A fazes gente isso? atua com duas frentes. Uma é o site, que vai ficar pronto logo logo, que chama sejabraba.com, e que ele é uma plataforma como se fosse um portfólio Ok. de trabalho de pessoas trans. Então, quem tem ações criativas, seja no design, moda, na escrita, literatura, nas artes performativas, na música, se inscreve no site e a gente coloca lá tanto o trabalho dela, o currículo dela e o contato. Ou seja, a Braba não ganha nada com isso, mas quem se interessa em diversificar talvez a sua equipa, pode acessar o site e encontrar lá pessoas, para não ter aquela velha desculpa. Mas eu não conheço ninguém. Mas no meu círculo não tem ninguém, por isso que eu não contratei. Então é um ponto, às vezes, nesse espaço virtual Para dar visibilidade. para dar visibilidade. E a outra são as ações que a gente faz na prática, que são mostras, que são espetáculos, em que eu tento contratar essas pessoas nas várias instâncias, que não é só a parte performativa, mas a parte de produção, a parte de design, né? Ou seja, também dás trabalho a essas pessoas para, por exemplo, para os teus espetáculos e para as tuas produções. Que maravilha. Mesmo que essas pessoas às vezes não sejam ainda exímias profissionais, mas estamos todos em formação, Claro. né? Todos aprendendo. Então, eu acho que é uma oportunidade dessas pessoas também criarem o currículo. Porque às vezes falam assim, mas a pessoa não é tão experiente. Mas ela pode vir a ser se ela tiver oportunidades. Assim como tantas pessoas o tiveram, né? Ninguém nasceu assim, incrível. Claro, estamos todos a aprender. Exatamente. E a gente está tentando também juntar a comunidade para produzir conhecimento dentro. Porque por muitos anos sempre fomos estudados, né? Tipo de fora, assim. Chega alguém da academia e fala assim, olha, eu quero fazer minha tese sobre mulheres trans. Aí vai lá e pesquisa.
E agora a gente já tem mulheres trans na academia, na política, produzindo conhecimento para dentro da comunidade também, falando sobre si. Então eu acho que isso é um grande ganho Muito. para reduzir um pouco essas camadas de estereótipo que sempre rondaram a comunidade, sabe? E fala-me de Atlas da Boca. Esse espetáculo que estás a fazer junto com o Ari, né? Sim. Que também é uma pessoa trans, não binária, e eu já percebi, estou com muita vontade de vos chamar para criarmos assim, vocês fazerem um espetáculo e eu convidar toda esta comunidade para se juntar e formar este círculo, porque eu já percebi que é algo que até fica meio interativo, não é? Que vocês no final também fazem um círculo de partilha. O que é que tu quiseste trazer com este espetáculo? Foi uma tentativa de dar um pouco de ar fresco, sabe? Como seria ir para um espetáculo com essa temática? Que as pessoas já vão esperando alguma coisa aqui na cabecinha. Quando você pensa, vou assistir um espetáculo de pessoas trans, já espera alguma coisa aqui. E eu queria que lá fosse o oposto. Que fosse quase isso aqui, uma conversa numa mesa. Que fosse estar numa sala com alguém com uma lareira acesa e a gente compartilhando coisas. Que fosse estar no quarto com alguém sentindo o cheiro de lençol sendo dobrado. Que a gente conseguisse sensibilizar as pessoas pelo afeto e não só pelas mensagens mais fortes, sabe? E foi uma tentativa de que a gente pudesse mostrar para o espectador que a gente pensa corpo não só na perspectiva do silicone, do hormônio, da maquiagem, que às vezes uma pessoa trans pode pensar num corpo espiritual, num corpo energético, né? Que essas pessoas podem às vezes ter narrativas que são completamente ligadas à poesia, ao invés de ser sempre narrativas que se conectam diretamente à sexualidade, à estética, né? Somos pessoas mais complexas que isso. E eu acho que esse é um convite para entrar, não para conhecer assim, o que são as pessoas trans, mas vem conhecer um pouquinho do que eu sou, do que o Ari é. Talvez eu acho que há alguma coisa em nós que possa te interessar. Que delícia! E depois como é que vocês fazem? Vocês terminam o espetáculo e abrem um círculo de partilha? Como é que funciona essa parte assim mais interativa? Sim, na verdade, o próprio espetáculo, ele nunca ignora o espectador. A gente nunca faz nada com ninguém, assim, nunca força ninguém a fazer nada, porque a gente também não quer que o espectador se desloque tanto, assim, da sua zona de conforto. Sim. Então, é mais assim, eu não ignoro que aqui é a Gaia, que ali tem o Rodrigo, que ali tem o Rogério, que ali tem não sei quem. E a gente interage com essas pessoas não ignorando a presença delas. Então a gente conversa muito olho no olho. Então os textos não são dados assim para um ponto no infinito. A gente fala para você, eu falo para você. E no fim a gente sempre tem uma conversa que geralmente também é muito... ultrapassa um pouco os conhecimentos que a gente já tem de política, de direitos, de igualdade. O que a gente pode trocar para além disso, né? Para além de saber sobre direitos e essas cenas. O que a gente pode acrescentar num nível mais afetivo e imagético do que seria esse encontro. Então essa conversa que acontece depois é sempre muito rica, porque às vezes é também um derramar, né? Parece que uma pessoa durante o espetáculo acumulou aqui um copinho de alguma coisa, a outra, então a gente vai derramando nessa conversa assim, as experiências que uma e outra tiveram, e a gente consegue fazer junto um caldo mais rico, sabe, de experiências. Lindo! Então essa conversa no final é sempre muito, muito, muito interessante. E eu sinto que a gente fez na Madeira, por exemplo, onde não havia ninguém da comunidade artística. Quer dizer, tinham ali algumas poucas pessoas, mas basicamente era, sei lá, uma pessoa que é um professor de física, uma secretária, o chefe da câmara, pessoas assim muito aleatórias, sabe, um público não formado. E foi incrível porque as pessoas foram assistir num dia e repetiram a sessão no dia seguinte. Uau! E vieram à conversa e conversaram conosco. E no final quiseram subir ao palco e nos abraçar. Cara, isso é muito Porque eu lindo. senti que, assim, subjetivou. Deixamos de ser apenas uma capa estranha, um pouco distante de mim. E de repente nos tornamos pessoas com afetos e sensibilidades. Então foi uma experiência muito gratificante. Eu acho que esse trabalho tem essa potência de aproximação. Eu acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho, né? E voltamos outra vez àquela frase tua da britadeira, né? E da onda do mar. Eu acho que é exatamente esse o caminho. E que eu também já tinha comentado com o Ari, né? Que é importante às vezes a força dos movimentos, não é? E óbvio que tudo tem que ter um lugar, mas eu talvez
também por estar cansada, eu própria, né, desse meu lado, e estar muito mais interessada em explorar o amor que me habita e receber o amor do outro e fazer esse trabalho incrível que é abrir o coração para receber. Esse trabalho, né, que tu estás a trazer, que é também ele muito revolucionário, só que é uma revolução pelo amor, né? É uma revolução que é avassaladora na mesma. Eu vejo assim, e tenho tido muitas oportunidades de eu própria também experienciar isso na pele. O amor é tão avassalador como uma luta de espadas, né, que te atravessa de um lado ao outro, só que é uma outra força que te atravessa, né? E que te derrete, né? É incrível. Eu acho que esse convite ao amor é um convite a muita entrega. E aí é engraçado porque depois do espetáculo, uma espectadora escorpiana falou assim: que signo você é? Eu falei: sou escorpião. Ela: como é lógico. E ela me entregou um poema que chama isso mesmo, O Convite. E ele é praticamente isso, assim. Será que você estaria disposto a ser infiel a você próprio em uma hora? Ou para ser fiel a outra coisa? Você se disporia a se trair um pouco até descobrir aonde você realmente pode ser fiel? Será que você está disposto a não negar ou a tentar agora parar de querer curar as tuas dores ou afastá-las para um canto e trazê-las para a mesa de forma aberta? Sabe, eu acho que esse espetáculo tem um pouco desse convite, assim. Será que a gente poderia abrir aqui só um pouquinho, sem julgar demais se tá com cicatriz, se não tá, se tá ferido, se não tá? Vamos só abrir, e aí você abre também um pouco, e a gente encosta essa parte que pode estar um pouco ferida, mas que é super mole, e que pode se fundir em algum lugar. Então, pensar o amor como esse despojamento, né? Não exatamente essa coisa muito romântica do que seria o amor, mas como aquela confiança de que eu vou me abrir da forma como eu tô e você da forma como você está. Isso vai possibilitar... Isso pode ser um lugar seguro. Eu quero. Quero muito, quero muito, quero muito. Olha, Gaia, assim, muita gratidão pela tua presença, pela tua partilha, pela tua arte e pela forma artística como tu vives a vida e fazes poesia com ela. É assim, incrível mesmo. Então, muito obrigada por teres vindo. Estou a pôr assim a sementinha para a gente assistir a esse espetáculo e nos colocarmos todos nesse lugar e experimentar, né, o que é que vai vir daí. Vem coisa boa, de certeza. Certamente. Gratidão. Olha, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui para nos dar um pouco desse tempo de algum respiro, né? Obrigada. És linda. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada a vocês também. Espero que a gente consiga co-criar esse momento e de estarmos todos juntos, né? A abrir o coração, assim com a ajuda da arte e do amor, né? Que vai fluindo e que vai abrindo. Para a semana voltamos com mais amor também e mais sementinhas de consciência para o nosso coração. Até já!